Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Vinícius, né? Tenho uma playlist de ansiedade aqui no YouTube e falo sobre sentimentos. Antigamente era considerado fraco quem expressava seus sentimentos, principalmente falando. Às vezes era mais comum você ver sentimentos de raiva, sentimentos de ódio expressado por um homem. Mas a masculinidade nova se permite expressar os sentimentos de uma maneira até para elaborar melhor essa relação que eu tenho com o mundo e quais sentimentos que surgem dessa interação, para que fique um homem mais adaptado do que agressivo. A gente não precisa ser tão mais agressivo mais. Então, assim, surtos de violência, de histeria, de ódio, podem ser melhores administrados quando a gente tem um tempinho para analisar nossos sentimentos. A gente torna pessoas melhores, mais conscientes e mais. Talvez com mais paz de espírito, com certeza. Mas hoje eu não vim falar de ansiedade. Hoje eu vim falar de inveja. É difícil porque às vezes a gente não para pensar que realmente aqueles pecados capitais que a gente escuta tanto falar no mundo das religiões, realmente deveria de fato ser sentido de uma maneira que aquilo sirva de lição para mim. Uma maneira que eu expresse aquele sentimento da humanidade com uma intimidade que é só minha. O sentimento, por exemplo, que eu tenho em relação à inveja. E aí, tipo assim, a gente geralmente não acha que tem inveja de nada, né? Mas a gente acha que sempre tem você pensar como que você seria, você está em em uma, não só questão de luxo, mas, por exemplo, em uma situação da vida que às vezes numa escolha anterior você foi para outro caminho. Por exemplo, eu sou solteiro com 35 anos. Tem amigos meus que já estão com 35 anos, casado com dois, três filhos. Tem amigo meu com 35 anos que já tem filho, já casou duas vezes ou três vezes, já saiu, né, de outro casamento. Então você fica pensando, nossa, mas se, olha só, fulano de tal tem uma família, tal, cinco filhos, nossa, que legal, né? Tal. Mas não é a minha escolha que eu teria de ter feito lá atrás. A gente fica às vezes com inveja de relacionamento de outra pessoa, ciúme de amigo, inveja às vezes de você não ter tido uma ideia bacana quando poderia ter. Mas isso tudo é um trabalho que tem a ver com falar com sentimentos. E eu pensei, gente, que engraçado. Sabe que isso é inveja? Quando eu pensei em determinada situação. Eu falei, gente, é inveja. A inveja tem um sentimento que acompanha ela que é o de fracasso, que é o de falta de autoestima. De você, às vezes, achar que você poderia ter ou estar fazendo outra coisa daquilo que não é você. Que pode ser também ser você. Por exemplo, eu queria estar andando de jet ski e tal, que inveja do meu amigo que foi andar de jet ski e tal. Você poderia estar andando, não quer dizer que você nunca vai andar. Mas isso causa, a gente tem que reparar que vem junto aí um sentimento de fracasso. Tipo, o outro deu certo, eu não dei. Ou eu tenho, você não tem, aquele negócio assim, já viu? O contrário, né? Ele tem, eu não tenho. Essas comparações todas geram uma falta de maturidade, na verdade, emocional, mas fere a autoestima. Então, é interessante a gente observar esse padrão de pensamento na nossa cabeça. Porque se a gente for começar a ficar desenvolvido na parte emocional, essas coisas vão pegar a gente. Enfim, aí eu identifiquei isso. Falei, nossa, eu tenho inveja também. Olha só quem diria, né? Eu nunca me senti uma pessoa invejosa, nunca fui nada disso. Mas assim, numa situações, você, por exemplo, solteiro na pandemia não tá com nada. Não tá com nada. Entendeu? Era muito melhor se tivesse arrumado um namorado, uma namorada no carnaval,
que aí pelo menos estava mais tranquilo, né? Ficando mais junto pelo menos, porque como é que você vai ficar procurando gente na pandemia para ser, para, né? Enfim, não é isso que eu vou falar não. O que eu vou falar é que é um assunto mais precioso ainda, um assunto muito precioso. É, eu participava de um grupo de estudos que eu não lembro qual exatamente a filosofia que falava que a cada defeito que você supera, você encontra uma virtude lá dentro. É como se o defeito fosse uma pedra rude e muito áspera, né? E você vai lapidando, 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 às vezes dá um tiquinhozinho de unha, mas é alguma coisa preciosa ali dentro. Então, cada defeito lapidado é uma pedra preciosa que a gente descobre. E qual que é a minha abordagem em relação a sentimentos? Eu identifiquei um sentimento, nesse caso um sentimento negativo, que me fez apertar o coração. Como que eu identifico um sentimento é positivo ou negativo? Você sente bem ou mal em relação a ele. Aquilo que te oprime, que te amedronta, porque dispara o coração, felicidade, dispara o coração. Tudo. Isso aí é um conjunto da emoção, né? Não do sentimento. Essa é a parada de disparar o coração, de algumas reações físicas, tem a ver com o que a emoção faz de hormônio na nosso corpo, que eu quero falar sobre isso também. E o sentimento é aquela associação que você fez com um pensamento ou uma coisa, daquelas sensações, daquele conjunto, daquele repertório que acontece com você. Isso pode ser tanto o lado positivo quanto o lado negativo, mas tem reações no corpo. Mas o sentimento negativo te meio que oprime. E o sentimento positivo, ele meio que te conforta, né? São coisas que você pode ter a sensibilidade de saber qualquer um, qualquer outro. Os dois, a abordagem que eu tenho, que é uma abordagem analítica, junguiana, inclusive mandar um abraço para minha analista, a Tânia Melo de Lima, que a gente tem acompanhado, né, essa jornada, é a abordagem de confrontar diretamente o sentimento como se fosse uma entidade viva, correspondente e inteligente, mais que você, porque ela sabe de coisas que você escondeu. É uma abordagem muito preciosa, gente. Então eu cheguei para a inveja, né? E falei, então você vem com uma amiga que é a baixa autoestima. Descobri que anda junto e eu acho que são três ainda. E o que eu peguei? Comecei a escrever. Falei assim, olha, se vem então dessa maneira, vou escrever aqui como que eu senti, se da próxima vez vai vir dessa maneira mesmo, porque você sente a inveja ao mesmo tempo, do outro lado você sente uma sensação de impotência, de fracasso e de baixa autoestima, né? E como eu estou muito sensível, igual quem está com sensível a calor, sensível a frio, eu consigo perceber o segundo plano, às vezes, de um sentimento, às vezes até o terceiro plano, para te falar a verdade. Porque você confronta isso de fato. E é uma energia viva. É uma energia que às vezes você pode usar depois, mais lá para frente, para desenvolver e gerar coisas também, né? Até agora eu não cheguei no assunto que eu quero. Porque é um desenvolvimento, né? E pra você ver, eu ia pro computador, sentei e comecei a pensar isso. Falei, gente, eu preciso escrever. Depois eu falei, não, eu vou gravar o vídeo para depois eu lembrar do que eu tô falando. Eu só não sei se às vezes eu vou ter, né, o processo todo, porque ele tá inconcluso na minha cabeça. Mas o que eu quero falar é de emoções, de sentimentos, falar como que a gente confronta esses coleguinhas que vêm visitar a gente, essas emoções na nossa casa, no nosso corpo. E uma coisa chama Santo Grau, a outra coisa chama Pedra Filosofal, e a outra coisa, vocês já ouviram essa história de alquimistas e de alguma coisa nesse sentido? Então, fala que tem a questão da transmutação, que é transformar chumbo em ouro. Nesse caso, vamos tentar entender, porque isso na verdade o grau nunca ninguém achou. De fato, sempre foi uma busca, né? Sempre foi uma jornada, nunca um tesouro. E eu acredito que isso tem a ver com as nossas profundezas. Então, se de repente a gente achar essa pedra filosofal, a gente consegue transmutar chumbo em ouro.
A questão da analogia dos defeitos é essa pedra grosseira, chumbo, vamos dizer, e transformar em ouro. No caso, a gente está lapidando até às vezes achar um diamante, uma pedra preciosa. Vamos tentar pegar essa analogia de cá e a analogia de lá e tentar juntar, acreditando que se eu me confrontar com um defeito a ponto de eu lapidar, realmente ele não me dominar, um vício, alguma coisa nesse sentido, eu posso fazer dele uma virtude. Dentro dele existe, às vezes, uma pedra preciosa, questão de eu trabalhar, né? Porque quando ele me enfrenta da primeira vez, eu ficar com medo equado e sempre ficar com medo equado em todos os confrontos, vem a ansiedade. Puf. Aí eu morro de medo, passo mal, nossa, eu vou para o hospital. Na 20ª vez que ela vier, eu sei o que eu vou fazer, eu não vou nem para o hospital mais. Eu sei que eu vou estar achando que eu vou estar morrendo. Mas eu estou sabendo o que é a situação que está querendo passar. Só que tem hora que você deixa o cavalo ir para o outro lado. Que lado que é? Das emoções sem controle. Aí você fala, pô, volta para cá. Você puxa para cá, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro. O caminho é o caminho do meio. A pedra filosofal. E será que existe como um equilíbrio homeostático de hormônios no nosso corpo para que seja uma chave para que a gente acesse o bem-estar definitivo? Eu vou dar um exemplo para você entender mais fácil, mas eu acho que vai sendo evoluindo em espiral e atinge outros. Não é outras dimensões, é outras dimensões no sentido de dimensões mentais, dimensões de pensamento, entendeu? Então, vamos supor que eu descobri que alguns hábitos positivos me deixam num estado emocional e mental que me agrada. Por exemplo, nós estamos na pandemia, as academias estão fechadas, fecha, abre, aquela coisa toda. E as pessoas perceberam que às vezes fazer exercício deixava elas num estado de disposição e libera endorfina, adrenalina, serotonina, dopamina, vários hormônios que estão ali no seu corpo. Aí de repente ela para de fazer os exercícios, algumas taxas de alguns desses hormônios vão baixar. E é claro que esse hormônio também, quanto melhor, mais melhor, mas nem é sempre assim, porque às vezes se você tiver muita adrenalina, você começa a ter ansiedade, igual eu, por exemplo. A adrenalina é o que faz esse tipo de coisa. Então, tem um jeito certo desses hormônios encaixar na vida de cada pessoa individualmente para que vocês tenham felicidade eterna. É uma coisa nesse sentido, sabe? Tipo assim, a chave que você tem, então vamos supor que essa aqui é a quantidade. Meus dedos é muito torto, viu, gente? Nossa, meu dedo é muito torto. Vou mudar de mão. Porque essa mão aqui eu sofri um acidente de moto e ele ficou tortinho ali, ó. Vou ver ele. Eu já fiz um pinguim nele, um peixinho, um dinossauro. Vou mudar de mão que essa aqui é melhor. E eu sou canhoto também. Então essa aqui seja adrenalina. Ela tem essa capacidade total da adrenalina, mas o que me faz bem, de fato, é só isso aqui. Esse aqui, por exemplo, o que me faz bem de fato, por exemplo, que seja a serotonina, é metade dela. Não vou dar conta de fazer o tem tudo. Vamos voltar. Você entende? Vai formando uma chave torta, assim, ó. Uma chave. E aí é individual isso aqui. Isso aqui cada um vai ter um dentinho da chave diferente, né? Gente, quando a pessoa descobre de fato como que ela funciona bem, se é acordando de manhã, se é acordando cedo, se é acordando tarde, se é estudando, se é lendo, se é praticando exercício, se é namorando, se é ficando solteira, se é comendo carne, se é não comendo carne, se é bebendo leite, não é bebendo leite, se é ajudando o próximo, sabe? Quando isso se encaixa exatamente no equilíbrio dentro de cada indivíduo e cada área dessa, você tem a chave. Às vezes você não tem a chave de imediato, falta sabe? Quando você está agarrando ainda, não dá para às vezes abrir, ela entra total às vezes ali, ó, e tem chave que entra na fechadura de outra
marca, né? Mas não consegue abrir. Então ainda está faltando um pouquinho de ajuste lá dentro para poder. E tem gente muito perto dessa abertura, gente que medita, que faz yoga, que não come carne. Eu acho que está no caminho assim muito bom para o equilíbrio de paz interior permanente. Isso é chamado nirvana. Isso é chamado nirvana. Só que enquanto menos você precisar de fatores externos para liberar esses hormônios bons dentro do seu corpo, melhor para você, porque você conseguiu fazer isso mentalmente, sem precisar às vezes até ter um fator de inspiração ou de relevância interna. Por isso que é importante as pessoas que estão com depressão, ou com ansiedade, ou com síndrome do pânico, regularizar essa parte física de hormônio com medicamento. Por outro lado, é mais importante ainda que nesse processo ela tenha um autoesclarecimento das sensações que ela tem e que ela pode fazer a amizade com essas sensações sem o remédio. Tipo assim, isso não depende de remédio, isso é um trabalho interno. Ela tomando remédio ou não, é a coisa mais importante que tem que ser feito é o relacionamento que ela tem com essas emoções. Eu, particularmente, sou contra essa questão de você tratar uma emoção de uma maneira muito repreensiva, porque, como eu acredito que as emoções são, é, é, vamos dizer assim, que tem, é uma mistura, né, de instintos com representatividades, mas eu acredito que são alguma substância viva. Porque a emoção, ela não depende de você. A emoção raiva não depende do Rafael Vinícius para viver. Ela existe. Enquanto tiver um humano na Terra, ou às vezes até não é preciso de ser só humano, né? Animais também devem sentir raiva, sentem dor e tudo isso. A gente tem um conjunto de emoções mais elaboradas. E para a gente evoluir, tem que ser cada vez mais bem elaboradas. E sexo, comida, violência, territorialidade, tudo isso são bem primitivos. É bem coisa de cachorro, sabe? É bem coisa de animal. É... Então, enquanto mais a gente elaborar isso em cada indivíduo, mais evoluído a gente vai ser. É uma coisa por aí que a gente tem que pegar. E quando a gente de repente descobrir que a gente está começando a perceber que está encaixando as coisas, que os dentes estão encaixando até onde eu posso ir, até onde eu gosto, até onde eu não, ficar quem. Aqui é o meio do que eu gosto, dessa sensação, desse sentimento, dessa emoção. Então é aqui. De repente, às vezes, aí você passa para o próximo, né? É um trabalho de construção. Mas imagina só, você conseguir ter a chave dos seus hormônios é, aberta para o seu corpo ter a paz de espírito e a felicidade para o resto da vida. Meu Deus, vale a pena ficar tentando fazer isso mesmo, porque você imagina, você ter conviver com uma pessoa sozinho e o resto da vida tá reclamando de alguma coisa? O resto da vida tá reclamando de alguma coisa. Nunca vai estar bom. Em compensação, algumas pessoas, e não precisa ser monge, não. Não precisa ser monge, não. Para trabalhar muitos anos essa questão interna, sabe? O monge, ele tá contente onde é que ele está, porque ele sabe que onde que ele está é onde que ele precisa e onde é que ele cabe. E se ele, às vezes, pode mudar alguma coisa no lugar, ele não faz isso com uma emoção muito de derramar, né? Quando as emoções derramam, elas precisam ser canalizadas em arte, em um produto ou serviço ou alguma coisa criativa. Então, se está derramando muita raiva, muito ódio ou muita até alegria e felicidade, o que acontece? Canaliza isso para uma ação produtiva. Isso é um passo bem simples que a maioria das pessoas às vezes nem sabe. Mas atingir o Nirvana acho que seja um objetivo dessa galerinha que está buscando aí essas coisas mais alternativas, mais zen, mais pacíficas, né? É, isso é muito importante. Então eu desejo
paz no nosso caminho e que a gente possa refletir sobre nossos sentimentos. Não é vergonha falar sobre sentimentos. Vergonha. Por exemplo, é ser forte falar de sentimentos. A gente acha. Eu fiquei com raiva. Eu não vou falar eu porque eu vou falar uma criança para você entender como que é melhor os sentimentos de uma criança quando tá com raiva da outra. O outro passou e empurrou. Ele, tô com raiva dele, não sei o que, tal. Porque ele foi muito ruim comigo, porque não sei o que, porque ele me atropela. Ele vai colocando para fora as dores. E o que às vezes, se ele não fizesse isso, poderia fazer? Ou ele ia bater no coleguinha, se alguém não tivesse chegado, que ia piorar. Às vezes, fala, não, bati no meu coleguinha. Esse eu mais forte, que é um ego que fala assim, nossa, eu dei conta, eu impus, camuflou essas dores que estavam lá escondido. Selou, guardou, às vezes esqueceu. Mas ele está sendo criado lá no subconsciente, ficando forte lá. E lá na vida adulta, depois, ele vai ter que voltar para fora para ser falado do que não foi falado. E isso aí vai vir com certeza com outras emoções que vai sendo puxado e tudo. Então, falar nos torna forte. Por quê? Porque a gente não engoliu e não guardou coisas para nos envenenar. Como tem muitas pessoas que têm assim, precisa falar, precisa tem que fazer terapia, a gente faz terapia. Paga uma pessoa para te escutar. Não conta isso para amigo, para parente, para vizinho que não conhece, que é fofoqueiro, entendeu? Então você paga uma pessoa que tem sigilo e tudo isso. Ser forte não consiste em bater no outro. O forte na parte emocional, ela é ela não é uma força agressiva, ela é uma concretude, mas não é uma solidificação das emoções. Ela é um porto. E você não sente agredido por qualquer espadinha, michuruca, de alguém que passa. Feinho! Bichinha! Mulherzinha! Esse dedo apontado aqui é o que fere nosso ego de uma dor que a gente quer guardar e que despeja em raiva. E revelado aonde eu estou, eu seguro os meus sentimentos, eu me aconchego e não me sinto agredido por essas espadinhas. Agora, se eu achar que eu sou isso mesmo, peito aberto, peito aqui, aí vem uma espadinha, ai, aqui ó, espadinha, ai. É mais ou menos isso. Quando a gente se põe muito de peito para encarar as coisas, as pessoas, e eu vou defender meus valores, qualquer palitinho, qualquer faquinha. É complicado. Não vou fazer analogia nenhuma política, não, mesmo que vocês queiram. Mas você entende? Se a gente estiver mais seguro, mais protegido, né? Mais centrado, a gente sofre menos com os ataques, não sofre menos ataque, porque os ataques vão continuar vindo, mas a gente sofre menos com os ataques porque a gente está acolhido em nós mesmos. Tô de bem com meus demônios, com minhas ansiedades, com os meus demônios internos. Não é feio falar demônio, não é anticristo falar demônio, é meus demônios internos, são minhas sombras. Ai, não é feio pra lá, vai pra lá, demônio, vai pro armário, não quero te ver mais, se esconda. Não quero olhar pra você, você é muito feio. E o demônio é quem? Aquela coisinha que eu deixei encoberta debaixo do pano que deveria ser falada. Principalmente na infância. São muitas coisas da infância. Uma terapia boa, ela vai voltar na sua infância e vai codificar os seus padrões, da onde deu origem, tudo isso. Pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, já ficou, porque meus vídeos eu acho que sejam menos de 10 minutos. E se esse conteúdo faz sentido para você também, né? Assine nosso canal, ative aqui o sininho, que é do outro lado, né? Eu não sei como é que vai estar esse sininho lá para vocês. Mas os sininhos ativar quando tiver algum vídeo novo no canal, você coloca todos lá. Assim,
aí você é notificado. É como uma mensagenzinha no seu YouTube aparece quando você abre lá. E falam também com os seus sentimentos, é uma coisa importante. Eu estou aprendendo esse caminho agora, é um caminho que eu não sei, eu acho que eu estou até velho demais para poder, deveria ter aprendido isso na adolescência. Nossa, quantos problemas resolveria, né? Mas é isso. E compartilhe também eu sei que esse vídeo ficou grande. Compartilhe com pessoas que às vezes devem entender os sentimentos de uma maneira menos impulsiva, menos reativa. E eu experiencio métodos e informações que uma pessoa como um paciente tem à disposição no mercado. Psicólogos, tratamentos, meditação, né? Tomei remédio uma época, acho importante. Então é um livro de experiências aqui para poder compartilhar e discutir e achar o que cada um, porque isso é o que eu falei, a receita ela existe, mas o tempero é individual e a chave é individual, é a fechadura aí para libertar a gente de toda essa densidade, de toda esse mal-estar e a gente às vezes vê uma vida em plenitude. Eu tô acreditando nessa chavinha mágica. E você? Um grande abraço para vocês e até mais.